Pronto, então, galera, hoje a gente vai fazer uma revisão geral sobre o conteúdo que vai cair na prova. Qual é o conteúdo que vai cair na prova? Vai cair na prova o capítulo sobre primeira e terceira lei de Newton. A prova vai ser sobre lei de Newton? Só sobre lei de Newton. Ok. Vai cair o capítulo sobre segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica, né? E vai cair um pouquinho só sobre força de atrito. Não vou cobrar cálculos de força de atrito, vai ser só teoria, tá? Então, vão ser 3 capítulos, beleza. Mas não vai ser assim a parte mais difícil do capítulo. Os cálculos que vão ter na prova são cálculos simples, cálculos bem simplórios, tá? A ideia é que vocês reforcem bem o conteúdo, né, sobre essa parte aqui da física, que é a lei de Newton, que é a base para o restante do nosso ano, tá? O restante do ano a gente ainda vai ver trabalho, energia, estática, hidrostática, gravitação, vamos ver muita coisa ainda, mas a base de toda a física aí do primeiro e do segundo ano é lei de Newton, tá? No terceiro ano você já veio uma partezinha um pouco diferente, que é a parte de eletricidade, né? Prosseguindo. Conteúdo da primeira lei de Newton, ou lei da inércia. A lei da inércia, né, ela está enunciada no livro de vocês dessa forma aí, ó. Todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar o estado pela ação de forças nele aplicadas. O que é que isso quer dizer? Como eu escreveria na prática essa primeira lei de Newton? Eu escreveria: todo corpo resiste a uma mudança em sua velocidade. Como assim, professor? Isso daqui, para mim, é o resumo da primeira lei de Newton. Por que eu escreveria assim? Porque a inércia só existe, só aparece, só fica evidente quando você tenta mudar a velocidade de um corpo. Quando um corpo está em repouso, né? Quando um objeto está em repouso, vou desenhar um quadrado aqui, ó. Quando ele está aqui em repouso, a velocidade dele é 0. Se você tentar fazer ele se mexer, você vai estar mudando a velocidade dele. A velocidade dele era 0 e agora vai ser diferente de 0, porque você está tentando movimentar esse corpo. Então, nessa tentativa de movimentação desse corpo, você vai sentir uma resistência a essa mudança de velocidade, uma resistência a esse movimento. Essa resistência é a inércia. Assim como acontece o contrário também, né? Vamos supor que você tem um bloco que está se deslocando com determinada velocidade. Vamos supor, é um bloco que está a 30 km por hora para frente, tá? Velocidade de uma bicicleta, andando rápido, né? 30 km por hora para frente. Beleza. Se você quiser parar esse corpo, você vai ter que sofrer com as ações da inércia. Então, para zerar essa velocidade, parar o corpo, você vai mudar a velocidade de 30 até o zero. Então, nessa mudança de velocidade, você vai sentir os efeitos da inércia. Se você está de bicicleta, a sua bicicleta está com problema no freio do pneu de trás, você está bem rápido, a 30 por hora, e de repente você quer dar uma freada e só freia com o pneu da frente, você vai ver que a bicicleta vai capotar. Você vai ser jogado, assim, vai dar uma cambalhota, né? Vai ser jogado. Eu já sofri um acidente desse quando era criança, adolescente, né? Eu tava andando de bicicleta, aí tinha uma calçada, sabe? Que tinha um daqueles ferros que o pessoal bota para os carros não subir na calçada. Aí eu andando voado de bicicleta, a calçada não era nem tão alta, não, é como se fosse essa altura aqui. Mas aí a bicicleta veio, o pneu bateu em cheio nesse ferro, né? Aí eu tava muito rápido, a bicicleta acabou capotando, né? Eu caí de mau jeito. A bicicleta deu uma cambalhota, empenou, né, a roda e tudo. Mas foi de boas, né? Não deu para morrer não. Então, a inércia, ela é um tipo de resistência à mudança de velocidade. Lembre-se daquele velho exemplo. Se você tem um corpo com muita massa, esse corpo tem muita inércia, porque a inércia está diretamente relacionada à massa,
certo? Inércia está diretamente relacionada à massa. Não se esqueça disso. Corpos com pouca massa têm pouca inércia. Corpos com muita massa têm muita inércia. É por isso que se você jogar uma formiga do alto de um prédio de 30 andares, a formiga não vai se machucar, ela vai atingir velocidade terminal bem rápido e tal, ela vai cair no chão e vai sair andando. Agora, se você pular de um prédio de 30 andares com a sua massa, você, quando cair no chão, você vai se espatifar. Porque a sua inércia é muito maior que a da formiga, né? Por isso que você sofre efeitos inerciais muito maiores, né? A formiga, quando ela colide com o chão, ela está com determinada velocidade, caindo. Quando ela colide com o chão, a inércia dela vai ser no sentido de ela estava com determinada velocidade e a velocidade vai se tornar zero. Só que, como a massa dela é muito baixa, ela vai sofrer pouco o efeito dessa inércia. Agora, uma pessoa de 40, 50, 60, 70 quilos pulando vai sofrer o efeito desses 70 quilos, né? Tentando frear toda essa velocidade, né? Que é um efeito bem significativo, tá? Mesma coisa, se você tentar empurrar uma bicicleta na rua, a bicicleta está parada, você tenta empurrar para tirar ela da frente de alguma coisa que você está querendo deslocar, você vai ver que você consegue com facilidade. Agora, se tiver um caminhão parado em frente à garagem da sua casa e você for tentar empurrar o caminhão para poder ele sair, né? Você não vai conseguir, porque a inércia do caminhão é muito maior que a inércia da bicicleta. Então, não se esqueçam desses dois conceitos. Primeiro, a inércia está relacionada com a mudança de velocidade, certo? Se a velocidade permanece constante, não tem efeito inercial nenhum. Se a velocidade muda, existem consequências inerciais. Segunda coisa, a inércia está diretamente relacionada à massa, certo? Então, um corpo com a massa bem baixa, né, uma massa com valor pequeno, vai sofrer uma inércia menor do que um corpo com a massa maior. Tá? O que mais é interessante para a gente a respeito desse assunto de inércia? A aplicação mais importante para a gente é o cinto de segurança. O cinto de segurança é um equipamento de segurança que serve primeiramente para segurar a inércia do seu corpo. Como assim? Você está no carro em alta velocidade. Quando você está no carro em alta velocidade, as rodas, por exemplo, vamos supor que o carro está a 100 km por hora, tá? Vou desenhar aqui o carrinho. O carro está a 100 km por hora para frente, né? Então, como o carro está a 100 km por hora para frente, as rodas do carro estão a 100 km por hora para frente, os vidros do carro estão a 100 km por hora para frente, as cadeiras do carro estão a 100 km por hora para frente, assim como você que está aqui no carro sentado, também está a 100 km por hora para frente. Se esse carro vier a colidir com algum obstáculo, essa velocidade de 100 km por hora ela vai ser reduzida até zero. E a gente acabou de falar que qualquer mudança de velocidade implica num efeito inercial. No efeito inercial. Então você vai ser jogado para frente, porque o carro vai parar instantaneamente, vai amassar todo, mas o seu corpo não quer parar, então ele quer continuar a 100 km por hora. Então você vai ser jogado para frente. O que é que impede você ser jogado para frente? O cinto de segurança. Ele te segura lá no banco do carro, né? Então vai ter um impacto, vai ter um ricochete muito grande no seu corpo, mas você não vai ser lançado pelo para-brisa, nem vai sofrer um acidente fatal graças a isso, né? Podem acontecer outras situações, né? Mas o cinto de segurança vai evitar aí 90 a 95% do dano que você vai sofrer num acidente, tá? Então, se for necessário vocês determinarem em alguma questão ou da nossa prova ou do Enem, qual é a grandeza física a qual o cinto de segurança está diretamente relacionado, vocês vão dizer que a grandeza física a qual o cinto de segurança está diretamente relacionado é a inércia. Cinto de segurança serve para conter a inércia, tá bom? Prossigamos. Próximos conceitos interessantes que serão relevantes para a prova, tá? São os conceitos de massa e peso, que são duas grandezas diferentes. Primeiro, o que é massa? Massa é uma grandeza escalar que fornece a medida da inércia de um corpo.
Então, o livro de vocês, ele trata a massa como a medida da inércia. Mas se você for pensar no oposto, a inércia também é como se fosse a medida da massa. Então é uma coisa meio síncrona, né? Uma coisa meio, como é que eu posso dizer, correspondente, né? Tanto a inércia equivale à massa, como a massa equivale à inércia. Outra forma de você tratar o conceito do que é massa é você dizer que a massa é uma grandeza escalar que fornece a quantidade de matéria. Porque assim como a massa fornece a quantidade de matéria, aquela grandeza que vocês vão estudar na química, ou já estão estudando, chamada número de mols, não sei se vocês já estão estudando isso, mas os números de mols também determinam a quantidade de matéria que um determinado corpo tem, né? Assim como a massa. A segunda grandeza é o peso, né? O peso se confunde muito com a massa. O peso é a força gravitacional exercida pelo planeta Terra em seu corpo. Como assim? Planeta Terra está aqui, de boas, com a massa dele, né? Vou botar aqui MT, de massa da Terra. Está aqui o centro do planeta. Quando a gente for estudar a força gravitacional, gravitação universal, no terceiro bimestre, vocês vão ver que cada corpo ele exerce um campo gravitacional ao redor dele. Não é só um planeta que tem campo gravitacional, não. O lápis que você está na mão agora também tem um campo gravitacional. Só que o campo gravitacional ele depende diretamente da massa, certo? Então, massas muito grandes, como a massa de um planeta, vão gerar um campo gravitacional bem expressivo. Enquanto massas menores, como a massa de um lápis, não vão gerar um campo gravitacional relevante, tá certo? Então, o que é o peso? O peso é a ação do campo gravitacional do nosso planeta, ou de qualquer planeta que você esteja, né? Se algum de vocês viajem entre planetas, e o seu corpo, ou o corpo de qualquer objeto. Então, você está aqui, pelo visto, dançando, né? E aí, a massa do seu corpo está sendo atraída pela massa do planeta Terra. Então, o seu peso puxa você para baixo e o peso da Terra puxa ela para cima em relação ao seu corpo. Como a massa da Terra é muito maior que o seu corpo, a Terra mal sofre efeito nenhum em relação ao seu corpo. Já o seu corpo sofre efeitos drásticos em relação à Terra. Por isso que você está preso aí no chão. Então, a força-peso, ela prende tudo e todos na superfície do planeta, porque ela aponta para o núcleo do planeta. É por isso que, se você estiver aqui na América do Sul, você vai estar nessa posição aí, mas se você estiver lá na Ásia, você vai estar nessa posição aqui, porque você sempre vai ser atraído para o centro do planeta, sempre, tá? Independente de onde você esteja. O interessante sobre isso, né, é que existem vários estudos a respeito de vários efeitos da gravidade, né, das forças gravitacionais, né? Tem até um filme chamado Interestelar, né, que o centro do filme é uma viagem que o protagonista principal faz por dentro de um buraco negro, né? Isso seria, pela nossa ciência atual, isso seria impossível, né? Mas o filme tenta transcender um pouco essa história e fazer com que o buraco negro sirva de ponte, né, para ele viajar no espaço e no tempo, né? Mas enfim, são muitas anomalias gravitacionais que existem no nosso universo. Não são só buracos negros, existem muitas anomalias gravitacionais, né? Bem diferentes. Outra coisa interessante é que a gravidade ela nos torna prisioneiros do nosso planeta. Já pararam para pensar sobre isso? Vocês estão presos no planeta. E nós só conseguimos viver aqui na superfície do planeta porque temos uma camada de gases presas também à superfície do planeta. Por isso que mesmo que eu construa uma nave e saia do planeta, aqui fora, onde não tem esses gases da nossa atmosfera, eu não vou conseguir sobreviver. Porque além de não ter esses gases, não tem pressão suficiente para manter o meu corpo coerente. Então, eu vou morrer pela pressão muito baixa, eu vou morrer pelas temperaturas muito baixas, e eu vou morrer por não ter oxigênio para eu respirar, né? Então, nós de fato vivemos numa gaiola gigante chamada planeta Terra, né? Não conseguimos sair daqui facilmente, e mesmo que nós possamos ir para uma estação espacial, né? De qualquer jeito a gente tem que voltar porque os suprimentos acabam, né? Lá não é uma coisa autossuficiente que nós possamos ficar lá indefinidamente, né?
Houve um caso extremo, o caso mais extremo que já aconteceu, de um astronauta que ficou em órbita, né, que foi, acho que foi na época da Guerra Fria, uma coisa assim, né, que uma pessoa ficou meses lá em órbita e tal. Eu não lembro direito dessa história, né, mas vocês podem encontrar facilmente aí na internet. O que é mais importante a respeito dessa questão de massa e peso? Não confunda a unidade de massa com a unidade de peso. Qual é a unidade que a gente usa para medir a massa? Alguém pode me dizer aí? Não, massa não. O que mede massa é o quilograma, não se esqueça, massa é medida em quilogramas. Já o peso é uma força, então o peso ele é medido como qualquer força, então o peso é medido em newtons. Então não se esqueça, a massa é medida em quilogramas e o peso é medido em newtons. O livro de vocês ainda traz uma nova unidade para o peso, assim, não é uma nova unidade, mas uma outra unidade para o peso, que é a unidade chamada de quilograma-força, KGF. A unidade de quilograma-força equivale a 10 newtons. Ela serve para confundir vocês, né, entre massa e peso. Esse é o objetivo dessa unidade, eu acredito. Porque o que acontece? Se você vai na balança do supermercado não, balança da farmácia, né? E lá diz que você tem 50 quilogramas, essa balança está dizendo quanto é a sua massa. Só que, se essa balança quiser dizer quanto é o seu peso, ela pode dizer que você tem 50 quilograma-força. Que ela vai estar dizendo o seu peso, porque quilograma-força é a unidade de força, certo? Ela equivale a 10 newtons. Como é que eu posso calcular o meu peso, então, professor? Tem algum jeito de eu calcular o peso? Tem. Como é que eu calculo o peso? O peso é a sua massa vezes a aceleração da gravidade no local onde você está. Aqui na Terra, a gravidade vale em torno de 9,81, tá? Vou escrever aqui, ó. Gravidade da Terra na superfície da Terra, né, é aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado. Nós vamos usar esse número horrível para fazer nossos cálculos? Não. Para os nossos cálculos, tá, a gente vai usar como gravidade da Terra aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. A gente vai arredondar para 10. Tá? Então, se você foi na farmácia e sua massa era 50 quilogramas, quanto é que é o seu peso? Pega os seus 50 quilogramas, multiplica pela gravidade na Terra, que é 10, e nós teremos 500 newtons. Esse é o seu peso. Se eu quiser escrever em quilograma-força, ficam 50 quilogramas-força, porque o quilograma-força ele inibe, né, 1 do 0 do newton, tá? Beleza, prosseguindo. Próximo assunto de extrema relevância para nós: força resultante. O que é força resultante? Força resultante, que a gente pode simplificar como FR, ela é basicamente a soma de todas as forças que existem em um sistema. Soma das forças. Como assim? Se eu tenho um sistema que está, sei lá, em repouso e quero saber quanto é a força resultante nele, eu tenho que somar todas as forças que estão no sistema. Agora vem a primeira dica, certo? Primeira dica: se um sistema está em repouso, certo? Se ele está com velocidade zero, paradinho aqui, significa automaticamente que a força resultante nesse sistema é zero. Por quê, professor? Vou explicar agora. Porque a força resultante ela é medida por essa fórmula aqui. Força resultante é massa vezes aceleração. Para quem não lembra do primeiro bimestre, né? Aceleração é a variação da velocidade em relação ao tempo. Então, se a sua velocidade muda, você tem aceleração. Se a sua velocidade não muda, você não tem aceleração. Se você não tiver aceleração, automaticamente você não tem força resultante.
Então, se você está parado, sua velocidade não muda, porque a velocidade vai ser zero o tempo todo. Se a velocidade não muda, sua aceleração é zero. Se sua aceleração é zero, sua força resultante é zero. Então, sempre que você tiver um corpo em repouso, significa automaticamente que a força resultante é zero. Isso quer dizer que esse nulo, corpo... professor? Oi? Oi, Laura? É nulo, né? Isso, é nulo. Pode escrever como nulo ou como zero, tá? Outra coisa interessante. Se um corpo está em repouso, a força resultante é zero. Beleza, aceitamos isso. Mas isso quer dizer que não existe força nenhuma atuando sobre o corpo? Alguém pode me responder essa? Um corpo está em repouso, não tem nenhuma força atuando sobre ele? Tem sim. Tem forças atuando sobre ele. A força resultante ser zero não quer dizer automaticamente que não existe força nenhuma atuando sobre ele, não. Vamos fazer um exemplo aqui do lado. Vou desenhar aqui um corpo, né? Eu sempre desenho um bloco, que é o mais fácil. Vamos lá. A força resultante nesse bloco é zero, porque ele está em repouso. Vou escrever aqui, força resultante igual a zero. Mas quais são as forças que estão atuando nesse bloco? Alguém pode me dizer alguma? Se o bloco tem massa, automaticamente esse bloco tem peso, não tem não? O bloco tem peso. Mas se o bloco não está afundando no chão, significa que tem alguém contrabalanceando esse peso. Tem alguma outra força meio que anulando esse peso. Essa outra força que vai anular o peso é o que nós chamamos de força normal, aqui para cima. Quando o corpo empurra o chão para baixo, de acordo com a terceira lei de Newton, o chão empurra o corpo para cima. E a força com a qual o chão empurra o corpo para cima é a mesma força com a qual o corpo empurra o chão para baixo. Então essas duas forças se anulam. Já antecipando para vocês aqui sobre atrito. Vamos supor que uma pessoa está empurrando esse corpo aqui para o lado com 30 newtons, tá? Mas o corpo não se mexe. Eu estou empurrando ele para frente, mas ele não se mexe. Por que você acha que ele não se mexe? Alguém sabe me dizer? Exatamente, Vitor. Né? A força que nós podemos contar logo ali é a gravidade, né? Eu estou empurrando o corpo para frente, ele não se mexe. Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer. Vamos supor que a sua geladeira da sua casa está lá de boas, né? Aí sua mãe é daquelas pessoas que gostam de ficar mudando os móveis de canto, né? Botando os móveis de um canto para o outro. Aí sua mãe chega lá, rapaz, essa cozinha está meio esquisita com essa geladeira aí. Eu vou arrastar essa geladeira lá para o quarto. Aí chama lá você, né? Ó, João Vitor, vem aqui me ajudar a arrastar essa geladeira pro quarto. Aí o João Vitor vai lá empurrar a geladeira pro quarto, né? Só que o João Vitor, né, é em torno de 2 horas da tarde, mas na hora do almoço, né, ele desprezou o feijão, comeu só o arroz e o frango, deixou o feijão para lá, não comeu o feijão. Então, tá sem força nenhuma, não consegue tirar a geladeira do canto. Tipo, ele empurra com toda a força que tem, mas a geladeira não sai do canto. O que é que está acontecendo aí? Por que ele está empurrando? Ele está imprimindo uma força na geladeira, mas a geladeira não está se mexendo. Porque existe uma força especial que está aqui na superfície entre a geladeira e o chão. E essa força é o que nós chamamos de força de atrito, certo? A geladeira está parada porque existe uma força de atrito ali impedindo ela de se mexer. Você só vai conseguir fazer a geladeira se mexer se você vencer a força de atrito. Você tem que empurrar a geladeira com a força maior que a força de atrito para poder ela se mexer, certo? Já já a gente vai falar mais sobre atrito, não se preocupe. Então, olha só, nesse corpo aqui, nós já temos 4 forças atuando, né? Nós temos a força-peso, a força normal, temos a força que o João Vitor está fazendo e temos a força de atrito anulando a força que o João Vitor está fazendo. Note que todas as forças se anulam, por isso que a força resultante é zero. No momento que o João Vitor começar a descolar essa geladeira aqui do chão e fazer ela se mexer, a força resultante não vai ser mais zero, porque a geladeira não está mais em repouso, tá certo? Então, força resultante é isso, galera. É a soma de todas as forças que existem em um determinado sistema. Se eu quiser calcular o valor da força resultante, basta fazer isso daí. Massa vezes aceleração.
Só isso. Easy cake, né? Prossigamos. Olha só, isso daqui é um exemplo clássico, certo? Que cai em Enem, cai em vestibular, cai em todo canto. Isso daí é um elevador. O que é que acontece? O elevador, ele sobe e desce baseado na força que é aplicada em um cabo de aço que o prende, tá? Tem um cabo de aço que prende ele em cima, tá? Que puxa ele para cima ou para baixo, né? As laterais dele andam em alguns trilhozinhos, né? Para ele não ficar se sacudindo dentro do poço, né? Então, ou existe um cabo de aço ou existem vários cabos de aço puxando o elevador. Então, eu pergunto para vocês, o elevador está subindo, certo? Você está lá em Dubai, né? Tem aquela torre em Dubai com centenas de andares, né? E aí você vai assistir uma palestra no andar 152, né? E de repente você pega o elevador lá no térreo, né? E vai subir até o andar 152. Vai passar um tempão dentro do elevador até chegar no andar 152, né? E o elevador sobe com velocidade constante. Ele vai suave, devagarinho, com velocidade constante. Aí eu pergunto para vocês: o elevador está subindo com velocidade constante. Nesse instante, nessa situação, o elevador subindo com velocidade constante. A tensão, que é a força com a qual o cabo puxa o elevador para cima, ela é maior, menor ou igual do que o peso total do elevador? Do elevador junto com as pessoas dentro, né? E aí, o que é que vocês acham? Essa tensão aí, ela é maior, menor ou igual do que o peso total do elevador? O elevador está subindo, só que ele está com velocidade constante. Todo mundo acha que é maior, né? Porque ele está subindo, então a justificativa que vocês podem imaginar é que, como ele está subindo, a tensão tem que ser maior, porque senão ela não consegue puxar o peso do elevador. Não é verdade? Se fosse menor, o elevador ia descer. Verdade, João Vitor. Para responder essa questão, eu vou explicar para vocês que nesse problema do elevador existem 3 momentos. Primeiro momento, vamos supor que o elevador está parado lá no térreo, tá? E aí ele começa a subir. Segundo momento, o elevador está subindo com velocidade constante. Terceiro momento, o elevador está chegando perto do seu andar, então ele começa a frear até parar. Velocidade diminui. Até parar. Então, nosso elevador ele passa por esses 3 momentos. Quando você está esperando ele lá no térreo, ele chega, aí ele para. Todo mundo sobe. Ele está parado e de repente ele dá um puxão para começar a subir, né? Esse é o primeiro momento. Depois que ele começou a subir, ele se estabiliza e mantém a velocidade constante, subindo. Quando estiver perto do seu andar, ele começa a frear e para no andar que você vai descer, abre a porta e você desce. Então ele estava com velocidade constante e freou até parar. Então, o que é que acontece nesses 3 momentos? No primeiro momento, ele está parado e começa a subir. Então, se ele estava com velocidade 0 e depois essa velocidade aumenta, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma aceleração, porque a velocidade mudou. Então, para poder ele dar esse puxão e fazer com que essa velocidade aumente para cima, nesse primeiro momento a tensão tem que ser maior do que o peso total do elevador. Porque se a tensão não for maior que o peso total do elevador, ele não consegue puxar o elevador para cima. Aí nós chegamos no segundo momento. A tensão é maior que o peso total do elevador, dá aquele puxão. Depois que dá aquele puxão, que o elevador se estabiliza, ele começa a se deslocar com velocidade constante. Então, nesse segundo momento, como a velocidade dele vai ficar constante, automaticamente a aceleração dele vai se tornar quanto? 0. Porque a velocidade não vai mudar. Então, nesse momento que a aceleração se torna 0, a força resultante do sistema fica 0. Isso significa que a tensão tem que ser exatamente igual ao peso do elevador.
Então, enquanto ele está subindo com velocidade constante, a tensão tem que ser igual ao peso. Porque se a tensão for maior que o peso, ele acelera. Se a tensão for menor que o peso, ele freia. E aí é onde entra no terceiro momento. No terceiro momento, você tem que aliviar essa velocidade para poder ele parar. Então, nesse terceiro momento, a velocidade diminui. Se a velocidade diminui, significa que o peso começa a vencer essa guerra. Então, nesse terceiro momento, a tensão tem que ser menor que o peso, para a velocidade diminuindo até o elevador parar. Note que a tensão fica menor que o peso, aí o elevador vai parando. Quando o elevador para, a tensão tem que voltar a se equilibrar com o peso, porque senão ele começa a cair, certo? Então, a tensão diminui para ficar menor que o peso até ele parar. No momento que ele para, a tensão volta a subir de novo para se equilibrar com o peso, certo? Então, nesse primeiro momento, enquanto ele estiver parado, a tensão é igual ao peso. Quando ele dá o puxão e começa a subir, a tensão fica maior que o peso. No segundo momento, ele já está subindo, a velocidade está constante. Então, se a velocidade está constante, existe um equilíbrio entre a tensão e o peso, né? Os dois são iguais. No terceiro momento, quando o elevador quer parar, a tensão diminui, fica menor que o peso, para poder o peso ir vencendo e a velocidade dele ir diminuindo. Quando ele para, então a tensão dá um puxão de novo para se equilibrar com o peso, aí ele fica lá parado. Depois, para ele descer de novo, a tensão tem que diminuir de novo, né, para poder o peso vencer e ele começar a descer novamente. Deu para entender esses três momentos? Está tranquilo? Podemos prosseguir? Deu para entender, mas professor, tem nome, tem, tipo, para cada momento desses? Não. É porque, assim, cada situação exige que nós façamos uma análise do que acontece no decorrer dela, né? Essa situação do elevador, existe esses três momentos. Isso só na subida do elevador, né? Quando a gente for fazer o elevador descer, já são três momentos diferentes. Porque no primeiro momento ele está parado e, de repente, ele começa a descer. Então, o peso tem que ser maior que a tensão, né? Depois ele fica com velocidade constante, peso igual a tensão. Depois ele vai frear para poder parar lá embaixo. Aí a tensão tem que subir para poder se equilibrar com o peso de novo, né? Então são três momentos diferentes na descida. A gente tratou só a subida. Mas o mais importante é que vocês deem uma estudada nisso daqui, tá? Nesses três momentos de subida. Porque é o exemplo mais clássico que vocês precisam compreender para poder resolver qualquer questão, seja de subida ou seja de descida, tá certo? Ó, além do vídeo, né, do vídeo que eu vou fazer aqui dessa lousa, né, riscada, e com a narração, né, vai ter também o PDF dessa lousa riscadinha, tá? Eu vou colocar lá também o PDF aqui do jeito que está riscado, para vocês não perderem tempo escrevendo aí no caderno. Então pode prestar atenção, que eu vou colocar esse PDF dela do jeito que está aqui, tá? Riscado. Então, depois, com calma, você pode pegar esse PDF, né, abrir e assistir a aula, né, e ir comparando direitinho as coisas, né, se quiser. Então, vamos prosseguir. Aqui nós temos mais um exemplo clássico sobre segunda lei de Newton, né, princípio fundamental da dinâmica, em relação a dois objetos. Eu trouxe esse exemplo para vocês entenderem como é que são as questões de cálculo da prova, que são questões bem simples, tá? E são extremamente parecidas com essas aqui que eu estou passando. Porque como não deu para a gente fazer um trabalho mais apurado, mais profundo, né? É melhor que vocês compreendam pelo menos esse básico e resolvam o básico. Aí depois, quando a gente tiver mais aulas, mais tempo, a gente aprofunda mais, tá certo? Veja só. Qual é a situação que nós temos? Nós temos dois presentes, presente A e o presente B. O presente A tem massa de 10 kg e o presente B tem massa de 20 kg, certo? Os dois estão um em cima do outro e o último está em cima da mesa. A questão pergunta, qual a força aplicada sobre a mesa e qual a força aplicada entre A e B? Então, para responder essa questão, eu vou fazer um desenhozinho aqui simplificado. Vou fazer aqui o bloco B e o bloco A. Certo? Parece um bolo, né? Então, vocês concordam comigo? Não, eu vou perguntar, né? E vocês vão dizer. Qual é a força que o bloco A exerce no bloco B? Alguém pode me dizer?
qual a força com a qual o bloco A empurra o bloco B para baixo. Eu entendi o raciocínio do Yuri, certo? A força com a qual o bloco A empurra o bloco B para baixo é o peso do bloco A, não é verdade? Que eu vou chamar aqui de PA. Então, o bloco A, ele empurra o B para baixo com o peso dele, que é o PA. E a gente lembra que peso é massa vezes gravidade. Então, o peso do bloco A é a massa do bloco A vezes a gravidade, né? A massa do bloco A vale 10 kg, a gravidade vale 10. Então, o peso do bloco A é 100 newtons. Então, o bloco A, ele empurra o bloco B para baixo com 100 newtons. Isso daqui já responde parte da questão. Qual a força que tem entre A e B? Você pode escrever. Entre A e B, temos uma força de PA igual a 100 newtons para baixo, né? Você pode até desenhar aqui, ó. Aqui é o bloco B, tá aqui o A, tá aqui a força para baixo de 100 newtons. Prof, eu não entendi, não. Olha só, o bloco A não está em cima do bloco B, então ele empurra o bloco B com o quê? Somente com o peso dele, não é verdade? Concorda comigo que é só o peso Sim. do bloco A que empurra o bloco B para baixo? Não é isso? É. Então, quanto é o peso do bloco A? É só fazer o cálculozinho do peso, massa vezes gravidade. A massa do bloco A é 10. Então, o peso dele vai ser 10 vezes 10, que vai dar 100 newtons. Então, quando a questão pergunta qual a força que está entre o bloco A e o bloco B, você vai dizer que entre o bloco A e o bloco B, a única força que está agindo ali é o peso do bloco A, que está empurrando o bloco B para baixo, que é 100 newtons. Só isso. Agora, quando a questão... Mas, calma aí. Mas não tem 20 ali, 20, tem 20... Isso aí é o 20 peso do bloco no B. B. Eu te pergunto, o bloco B está jogando o peso dele para cima do A? Não, tá jogando mais pra baixo, né? Exatamente. Então, o bloco B não está jogando o peso para cima do A, porque a gravidade aponta para baixo, né? Então, entre o A e o B só tem o peso do A, certo? Agora, entre o B e a superfície, já é outra história. Entre o B e a mesa, você concorda comigo que entre o B e a mesa, a força que está sendo aplicada na mesa é o peso total desse sistema? Sim, é verdade. É o peso de todo mundo junto, A né? força do A, do B e... Isso, somando as duas, não é verdade? Então, vou colocar aqui, ó, sobre a mesa... Sobre a mesa, nós temos as duas forças somadas, né? Tem o peso do A e tem o peso do B também. Só que na mesa, a pobre da mesa está sofrendo com o peso de todo mundo junto. Então, sobre a mesa, nós temos PA mais PB. O PA a gente já calculou. O PB é o quê? É a massa do B vezes a gravidade. A massa do B vale 20, né? Então, PB vai ser o quê? 20 vezes a gravidade, que é 10, que vai dar 200. Dessa forma, a força que está sobre a mesa vai ser o quê? Os 100 que o A está aplicando, mais os 200 que o B está aplicando. Então, a pobre da mesa vai sofrer com 300 newtons. Como seria um exemplo sobre isso? Um exemplo sobre isso seria assim. Vamos supor que tem uma cadeira que ela aguenta até 50 quilos, certo? Aí chega uma meninazinha, uma criança, né, de, sei lá, 30 quilos e senta na cadeira. Como a cadeira aguenta até 50 quilos, a cadeira aguenta de boas a menina, porque ela pesa 30, não é verdade? Só que aí vem a outra coleguinha dela, que também pesa 30, e senta no colo dela. O que é que vai acontecer? Agora, em cima da cadeira, em vez de ter 30, vai ter quanto? 60. Precisamente. Agora vai ter 60. Porque tinha 30 da primeira menina, agora 30 da outra. Uma sentou em cima da outra, mas a cadeira sofre com o peso das duas, né? Então, nesse caso, a cadeira quebra, porque a cadeira só aguenta 50. Então, o interessante é isso. Sempre que você bota um objeto em cima do outro, a força que vai estar sendo aplicada ali na superfície vai ser a soma de todas as forças que estão ali dos objetos um em cima dos outros, né? O peso deles, no caso, né? Então, essa questão, se ela cair bem parecida com essa, você tem que considerar só isso.
Entre um bloco e outro, nós temos somente o peso do bloco de cima, no caso aqui o bloco A. E entre o segundo bloco e a mesa, nós temos o peso de todo mundo, porque está um em cima do outro, certo? Como isso aqui ficou gravado, né? Qualquer coisa você pode assistir novamente e vai conseguir entender até com mais precisão, né? Depois pode até mudar aí os valores, colocar mais um bloco em cima e tentar resolver, né? Que você vai conseguir, tá bom? Podemos prosseguir? Sim. Prossigamos. Olha uma questão interessante. Calma. Volta lá só um minuto. Oi? Me explica, só esse finalzinho aí, por favor. Sinal? Que sinal? Final. O final. Ah, o final. Sim. Então, a mesa ela está sofrendo com os dois blocos que estão em cima dela, os dois presentes, né? Então, o que é que vai estar sendo aplicado sobre a mesa? O peso do presente A mais o peso do presente B, porque está um em cima do outro. Ela sente o peso dos dois um em cima do outro. Então, tem que somar os dois. O peso do presente A, eu já tinha calculado aqui, ó. O peso do presente A deu 100, que é a massa dele, que é 10, vezes 10 da gravidade. Então, deu 100. Lembre-se, anotem aí, gravidade eu sempre vou adotar nas minhas questões como 10 metros por segundo ao quadrado, tá? O peso B eu não tinha calculado ainda, mas o peso B é o quê? É a massa dele, que é 20, vezes a gravidade, que é 10. 20 vezes 10, 200. Então, quando eu somar os dois pesos, eu vou ter 100 do A mais 200 do B, que vai dar 300 newtons, o peso total, né, do que está em cima da mesa, tá certo? Então, isso daí é a força que está sendo aplicada eu me confundi, sabe por quê? Ah. Eu me confundi porque eu vi o 20 e o 0 tá muito afastado do outro, né? Aí eu falei assim, como assim 100 mais 20 dá 300? Ah, não, é 200, então foi só às vezes eu escrevo assim um pouco separado mesmo, mas é isso, né? Olha só esse exemplo. Um trem carrega 200 ou 20 vagões, né? Porque se fosse 200 vagões não era um trem, né? Eu não sei nem o que é que era, né? Então, um trem carrega 20 vagões. Cada vagão tem uma massa de 1.000 kg. A locomotiva tem uma massa de 2.000 kg. Desprezando o atrito, qual a força exercida pela locomotiva ao sair, sabendo que o trem acelera a 3 metros por segundo ao quadrado na saída? Então, primeiro vamos formular como é que é essa questão. Vamos lá, a gente tem aqui o trilho, nós temos aqui a locomotiva e temos aqui os vagões, né? Tá aqui um vagão, tá aqui mais um vagão. Eu não vou desenhar os 20 vagões, é óbvio. E no final nós temos aqui o último vagão, tá? Então, na locomotiva, nós temos uma massa de, vou botar ml, né, massa da locomotiva, de 2.000 kg. Nos vagões, nós temos quantos vagões? 20 vagões. Então, quanto seria a massa total dos vagões? Seria 20, que é o número de vagões, vezes a massa de cada um, que é 1.000. Concordam comigo? Sim ou não? Vamos lá, professor. Repete aí, por favor. Como é que eu calculo a massa total dos vagões? Eu tenho 20 vagões e cada um tem 1.000 kg. Então, a massa total deles é 20.000. Concorda? Sim. 20 vezes 1.000, né? Então, a massa total dos vagões é 20.000, porque são 20 vagões de 1.000. E a massa da locomotiva é 2.000, porque só tem uma locomotiva no trem, né? Então, quanto é que é a massa total desse trem? A massa do trem é o quê? É a massa da locomotiva mais a massa dos vagões, né? Ou seja, tem que somar tudo, né, para encontrar a massa do trem. Então, a massa total do trem vai ser os 2.000 da locomotiva mais os 20.000 dos vagões, que vai me dar 22.000 kg. Ou seja, a massa total desse sistema, desse trem, são 22.000 kg, certo? Por que que isso me ajuda? Porque olha o que a questão está pedindo.
qual a força exercida pela locomotiva ao sair. A questão está querendo saber qual a força resultante que a locomotiva está executando. Qual a força resultante. E eu sei que, pela segunda lei de Newton, a força resultante é a massa vezes a aceleração. A locomotiva está puxando o trem inteiro. Então, a força que ela está exercendo é uma força que puxa a massa do trem inteiro, porque a locomotiva puxa o trem inteiro. Então, a força resultante aqui do meu sistema seria a massa toda do trem, que é 22.000, vezes a aceleração na qual o trem está, que ele deu também na questão, que é 3. Ou seja, a força que essa locomotiva tem que exercer é quanto? 22.000 vezes 3, que dá 66.000 newtons. Deu para compreender? Professor, explica certo a última parte da força resultante novamente, por favor. Oi? Saiu meio ruim o áudio. Explicar a última parte. Pronto, a última parte. De onde foi que saiu essa fórmula? Saiu daqui, ó. Força resultante em um sistema é massa vezes aceleração. Como é que o meu sistema funciona? Eu tenho uma locomotiva, que é basicamente um motor que puxa o trem, certo? E essa locomotiva está puxando os 20 vagões, né, mais o peso dela mesma, né, a massa dela mesma. Então, a locomotiva sozinha puxa a massa do trem inteiro. Então, a primeira coisa que a gente fez na questão foi calcular quanto é que é a massa desse trem. A parte da frente do trem, que é a locomotiva, tem a massa de 2.000 kg. Os vagões do trem, somados, todos eles, como eu tenho 20 vagões iguais, cada um com 1.000, então a massa total desses vagões deu 20.000 kg, porque é 20 vezes 1.000. Dessa forma, a massa total da minha locomotiva vai dar 22.000 kg, porque eu tenho que somar os 2.000 da locomotiva mais os 20.000 dos vagões. Então, a massa total do trem é 22.000 kg. A questão está perguntando qual é a força que a locomotiva exerce quando vai sair, já que o trem acelera até 3 metros por segundo ao quadrado. Então, a locomotiva ela puxa o trem inteiro. Então, quando eu vou calcular a força resultante sobre esse trem, que é a força que a locomotiva exerce, eu tenho que usar a massa do trem inteiro vezes a aceleração que esse trem está sofrendo para poder sair. A massa total do trem é 22.000. A aceleração do trem, a questão deu também, é só 3. Então, a força resultante é 22.000 vezes 3, que vai dar 66.000 newtons. É só isso que a questão quer, só esse resultado, 66.000 newtons. Certo? Então, houve várias etapas, mas no final das contas, para calcular essa força resultante, você só precisou multiplicar a massa vezes a aceleração. Só isso. Deu para entender melhor? Qualquer coisa, né, se ainda ficar assim um pouquinho de dúvida, assiste de novo, que aí consegue absorver melhor em algum momento, né? Porque é basicamente isso. Força resultante é massa vezes aceleração. A grande dificuldade da questão foi só encontrar a massa total do trem, né? Depois que fez isso, é só multiplicar pela aceleração. Por fim, o último conteúdo que eu vou cobrar são forças de atrito, tá? Aqui não vai ter nenhuma questão de cálculo nem nada, vai ser só teoria mesmo. Então, existem duas forças de atrito, duas forças básicas de atrito que a gente estuda, que é a força de atrito estático e a força de atrito cinético ou dinâmico, tá? O que é a força de atrito estático? Vocês lembram daquele exemplo, né, em que o menino queria empurrar uma geladeira na cozinha e não estava conseguindo? Por que ele não estava conseguindo? Existia ali no chão, entre o chão e a geladeira, uma força que estava impedindo com que a geladeira se deslocasse, que é a força de atrito estático. A força de atrito estático, ela existe enquanto o objeto está em repouso. Como assim? Enquanto ele estiver parado, que você empurrar, mas o objeto não se mexe, você tem ali uma força de atrito estático. Sempre que você empurra o objeto para frente e ele não se mexe, você vai ter uma força de atrito estático que está fazendo exatamente o mesmo valor da força que você está empurrando, só que no sentido contrário. Então, no caso da geladeira, a geladeira está aqui no chão, né? Ficou altamente torta, né?
Então, a geladeira está aqui no chão, né? Você empurra ela para frente. Vamos supor que você empurra ela com 60 newtons, mas ela não se mexe. O que é que significa? Como você está empurrando ela para frente com 60 newtons e ela não se mexe, a força de atrito que está aqui entre a geladeira e o chão está empurrando ela para trás com 60 newtons também. Por isso que ela não se mexe, porque 60 anula com esse e ela continua em repouso. Então, a força de atrito estático é uma força que se equilibra com a sua, certo? Impedindo com que o objeto se desloque. Essa força vai até infinito? O objeto nunca vai conseguir se deslocar? Não, ela tem um valor máximo. Quando você consegue vencer o valor máximo dela, aí o objeto começa a se deslocar. É aquela história, você começa a empurrar a geladeira, ela não se mexe. Você vai aumentando a força, vai empurrando com mais força. Chega um momento que ela meio que descola do chão e se mexe. Então, nesse momento, você venceu a força de atrito estático. Então, não se esqueça, a força de atrito estático, ela se equilibra com a força que você está empurrando até o momento que o objeto se desloca. No momento que o objeto se desgruda do chão e começa a se mexer, a força de atrito estático deixa de existir. Ela existe só enquanto o objeto está ali meio que colado no chão, tá? A força de atrito cinético, a força de atrito dinâmico, é uma força que existe quando o objeto já está se deslocando. Como é que eu sei que existe uma força de atrito dinâmico ali? Se você empurrar essa geladeira num chão de cimento cru, aquele chão tipo um calçamento, você vai ver que vai ser muito difícil empurrar a geladeira, não é verdade? Porque o chão é muito caraquento, o chão tem muitas rugosidades, muitas irregularidades. Mas se você tentar empurrar essa geladeira num chão de porcelanato, de cerâmica, bem lisinho, você vê que ela desloca, ela sai com muito mais facilidade, você consegue deslocar ela com mais facilidade. Se esse chão estiver ensaboado, estiver molhado e com um pouquinho de detergente, aí é que a geladeira patina mesmo, tranquilamente, até você escorrega e cai também, né? Então, o atrito dinâmico é a força de atrito que está sendo exercida entre a superfície e o objeto quando ele está se movendo. Então, a força de atrito dinâmica só existe com movimento, tá? Quanto mais você faz um polimento na superfície, ou quanto mais você faz uma lubrificação na superfície, mais fácil é do objeto se deslocar. Então, menor é a força de atrito. Então, a ideia da lubrificação é diminuir a força de atrito. Quando você tem uma máquina, né, uma rede, pronto, vamos supor a rede, você está se balançando na rede, né? E aí você começa a escutar o armador da rede, né, fazendo... O que é que você vai fazer? Você vai pegar um pouquinho de óleo de máquina, um pouquinho até de óleo de cozinha também dá certo, e vai pingar lá. Por quê? Aquele que o armador estava fazendo é porque o atrito entre o ferro do armador e o ferro da parede, né? O ferro da rede, né? Aliás, o atrito entre o ferro do armador e o pino que está prendendo ele na parede, o armador é assim, né? O armador é assim, certo? Tem um pino que prende ele aqui na parede, né? E ele fica correndo aqui, né? Nesse pino, né? Então, o atrito entre o armador em si e o pino da parede estava fazendo todo esse barulho. Porque estava um se roçando com o outro, com um atrito muito alto, de tal forma que estava causando até um desgaste. Quando você coloca o óleo aqui, lubrifica, o que vai acontecer? Ele vai deslizar com mais facilidade, porque o atrito vai diminuir. Não vai ter mais som, não vai ter mais barulho, porque o atrito vai diminuir. Do mesmo jeito que se você quiser deslocar um objeto pelo chão da sua casa, se for um objeto muito pesado, basta você jogar uma água, botar um pouquinho de detergente, ensaboar um pouco, que você vai ver que o objeto vai deslizar facilmente, porque o atrito diminuiu devido à lubrificação. Então, não se esqueçam, atrito estático só existe enquanto o objeto está parado ou em repouso. Atrito dinâmico ou atrito cinético só existe enquanto o objeto está em movimento. Ou seja, o objeto está parado, só tem atrito estático, não tem atrito dinâmico. O objeto está em movimento, só tem atrito dinâmico, não tem atrito estático, tá? Lembre-se disso. Só pode ter um, não pode ter os dois ao mesmo tempo, tá bom? Exemplos, né, práticos sobre atrito. Trouxe 4 exemplos. Patinação no gelo. A patinação... Professor. Oi? Oi? Dinâmica,
Ah, dinâmico, como é que chama? Como é que você acabou de falar agora? O que é que tem o atrito dinâmico? Calma. Pronto, é o que tá no pé, né, da pessoa, junto com o chão, né? Exatamente. Quando você vai se deslocar. Não, na verdade, esse é um assunto bem complicado, né? Eu vou lhe explicar por quê. O atrito do pé é atrito estático. Por quê? Você concorda comigo que quando você vai andar, o seu pé com o chão, ele fica parado? Concorda? É verdade. O seu pé fica parado, grudado no chão, né? É graças ao atrito estático que mantém o seu pé aqui grudado no chão que você consegue se deslocar. Agora, se o chão estiver ensaboado ou se for uma pista de gelo, como esse primeiro exemplo aqui, o que vai acontecer? O atrito estático é tão baixo que você vence ele rápido e já entra no atrito dinâmico. Aí o seu pé desliza no chão e você não consegue andar. Você patina, né? Então, para se deslocar, você tem um atrito estático. Assim como o pneu do carro, que é o último exemplo, também é atrito estático, tá? Quando o carro está andando, a superfície do pneu que está em contato com o chão, ela está parada, né? Essa superfície aqui está parada. O pneu vai girando e vai deixando cada vez uma parte diferente da superfície parada aqui no chão. No momento que a pista é muito lisa, o que é que vai acontecer? O pneu do carro vai derrapar. Aí sim, deixa de ser atrito estático para ser atrito dinâmico. Se derrapar, se houver um movimento entre a superfície e o objeto, é atrito dinâmico. Se não houver um movimento entre a superfície e o objeto, é atrito estático, né? Então, aqui no pneu do carro, o que está acontecendo? Os pedaços de borracha ficam parados. Eles só vão subindo e descendo, mas eles não deslizam no chão, né? É graças a isso que o carro consegue se deslocar para frente. A mesma coisa quando você anda, né? A mesma coisa para uma bicicleta, para uma moto, né? A parte que está em contato com o chão tem que estar parada. Isso é bem, assim, complicado de se imaginar, né? Porque como você está andando, está se deslocando, você imagina logo que o seu pé está deslizando também, né? Mas não é, o seu pé fica parado com o chão. Enquanto um pé está parado, o outro está se movimentando para ir para frente, né? Refazendo o movimento. No boliche, né, no esporte boliche, o que acontece? Às vezes você vai jogar a bola, né, para poder para acertar os pinos, e a bola não tem um alcance muito grande, ou então ela começa a ir, vai parando e cai para a lateral. Quando isso acontece, significa que a pista não está lubrificada, a pista está suja, está com areia, está com alguma coisa. Porque a bola de boliche ela é bem lisa e a pista de boliche também é bem lisa. Então você precisa que a pista esteja lisa e a bola esteja lisa, ou seja, as duas superfícies estejam limpas para poder elas deslizarem. Porque se você observar um jogo de boliche, a bola ela não sai rolando como um pneu de carro, não. Ela desliza e rola ao mesmo tempo. Então é necessário que ela se deslize e role ao mesmo tempo para ter um alcance maior, né? Então no boliche nós precisamos ter uma força de atrito bem baixa para poder você conseguir alcançar os pinos, né, do jeito que você quer. Porque você coloca a bola numa direção. Se o atrito for muito alto, ela vai perdendo velocidade e acaba pendendo para um lado ou para o outro, né? E cai naquele trilhozinho do lado, né? Onde você fica com pontuação 0, né? Mesma coisa uma caixa deslizando. Você vai puxar uma caixa por sua casa, se o chão tiver muito caraquento, você vai ter muita dificuldade de puxar a caixa. Agora, se for um chão liso, como uma cerâmica, aí vai ser mais fácil de puxar a caixa, né? O pneu do carro a gente já falou. Bom, galera, eu vou encerrar a gravação aqui.